People were concerned it was a mad, crazy clown. This is not fun and games. Bem-vindo ao WatchMojo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para 10 casos arquivados que foram reabertos e finalmente resolvidos. I guess case of the century for us. You know, I mean, it was a case that people worked on at this agency for 65 years. Nessa lista veremos histórias emocionantes e inacreditáveis, nas quais casos arquivados foram resolvidos anos depois. Qual dessas histórias você acha a mais fascinante? Me conta aqui nos comentários. Número 10. Karen Klass. Em janeiro de 1976, Karen Klass, conhecida como a ex-esposa de Bill Medley, do The Righteous Brothers, foi atacada enquanto voltava para casa e estrangulada com a sua própria meia calça. The attack sends shockwaves through the small community. It was very shocking that this would happen and that the peace and tranquility of this town would be shattered. Isso a fez entrar em coma e ela faleceu poucos dias depois. A morte abateu Medley, fazendo com que ele desse uma pausa na música e contratasse um investigador particular para caçar o misterioso assassino. Infelizmente, as pistas acabaram e o caso ficou sem solução pelos próximos 40 anos. This was random. It's very hard for a detective to pinpoint who might have done it. He virtually just disappeared into the twilight. Em 2017, os investigadores anunciaram que finalmente haviam desvendado o caso. Eles utilizaram o DNA da família para identificar o criminoso condenado Kenneth Troyer como o agressor. They were able to, with scientific advances in forensic technology, take the evidence that they had and do new things with it. Familial DNA was king. It was how we solved this case. Troyer não sofreu as consequências, pois foi morto pela polícia em 1982. Número 9. Colette Arron. Na noite anterior ao Halloween de 1983, a adolescente britânica Colette Arron foi sequestrada enquanto caminhava para a casa do seu namorado. O seu corpo foi encontrado na manhã seguinte. O caso foi apresentado no Crime Watch da BBC e resultou em mais de 400 ligações, mas apesar do interesse do público, o caso esfriou. The police and a grieving family need your help. As you're about to see, the nature of the killing leads to the fear that he might well strike again. It's a macabre story made even more bizarre by this letter that was sent to the police by a man who claims to be the murderer. Mas então algo incrível aconteceu. Em 2008, um jovem chamado Jean Paul Hutchinson passou por uma amostra de DNA depois de ser preso por uma carga aleatória de veículo. E os investigadores descobriram uma correspondência quase idêntica ao perfil de DNA do assassino. An analysis of his DNA profile showed a lot of similarities with the DNA profile that they'd got from the exhibits around Colette's murder. No entanto, ele era muito jovem para ter cometido o crime. A polícia então foi atrás do seu pai, Paul Hutchinson, e encontrou uma correspondência idêntica. Hutchinson foi preso e condenado à prisão perpétua e faleceu na prisão em outubro de 2010. We have the satisfaction of knowing who it is. It's not going to bring Colette back, and it's not going to reduce the suffering that we've gone through for the last 26 years. We just have the satisfaction of knowing that he's now behind bars. Número 8. Anônima no condado de Pima. Caçadores estavam na área de Pima, no Arizona, quando encontraram uma jaqueta pendurada em uma árvore. Ao investigar o cenário bizarro, eles encontraram o corpo de uma mulher morta deitada em uma vegetação próxima. Who is Jane Doe? All detectives had was a body and clothes found nearby. 34 years. Missing persons reports spread across the country trying to identify her. Uma autópsia revelou que ela havia sido estrangulada. Apesar de grandes esforços, a mulher nunca foi identificada. Mas, em 1995, um homem chamado John Kallhauser foi preso e os investigadores o encontraram com uma fotografia. To be honest, a little bit of luck. That luck? This photo. Tucson police still had it as evidence from a case against Kallhauser in 1995. He's currently still serving time for killing his wife. A mulher loira na foto lembrava a reconstrução facial feita da mulher anônima encontrada em Pima. Ela acabou sendo identificada como Brenda Jarrell, que havia desaparecido em 1980, depois de deixar o estado com o namorado, John Kallhauser. Kallhauser é agora o principal suspeito da sua morte. Even with the victim identified, this investigation
investigation continues. In fact, Carl Hauser is only listed as a person of interest in this case. So they are asking anyone with information, even after all this time, to please call. Número 7. Adam Walsh. Enquanto fazia compras em uma loja com a sua mãe, Adam Walsh foi deixado no quiosque de videogame com um grupo de meninos mais velhos. Um guarda de segurança expulsou os meninos depois que eles começaram a brigar e Walsh desapareceu. And I kissed Adam goodbye that morning and never saw him again. 2 semanas depois, os seus restos mortais foram encontrados em um canal. A suspeita recaiu sobre Otis Toole, o parceiro criminoso do serial killer Henry Lee Lucas. Toole confessou o crime e havia algumas evidências de que ele era o culpado. Toole, a serial killer, was a suspect from the beginning, but police acknowledge missteps in the investigation. No entanto, a polícia estragou a investigação ao perder as principais evidências, e a confissão de Toole foi considerada não confiável, pois ele frequentemente confessava crimes que, na verdade, não cometeu. 27 anos depois, o caso foi oficialmente encerrado pelo chefe da polícia de Hollywood, Chad Wagner, que identificou oficialmente Toole como o assassino. It is our determination and conclusion that Otis Toole was the abductor and murderer of Adam Walsh. Número 6. Nova Welsh. Uma jovem chamada Nova Welsh desapareceu em julho de 1981, deixando para trás 2 filhos. Uma amiga de Welsh então recebeu uma carta alegando que ela havia sido atacada em um encontro. 3 semanas após o desaparecimento e 6 dias depois que a sua amiga recebeu a carta, o corpo de Welsh foi encontrado em um armário dentro da sua casa. Um chiclete foi encontrado prendendo a fechadura do armário. 36 anos depois, o mesmo DNA foi encontrado tanto no chiclete quanto na carta, envolvendo o ex-namorado de Welsh e pai de seus filhos, Osmond Bell. Bell aparentemente ficou com ciúmes do novo namorado de Welsh, matou-a e depois escreveu a carta para despistar os seus amigos e as autoridades. Número 5. Palhaço assassino. Em 1990, Marlene Warren foi morta na porta da sua casa a tiros por um palhaço. At the time of the shooting, Marlene's 22-year-old son Joe is at home with friends and gets a brief look at his mom's killer clown. He remembers seeing the clown's brown eyes as the clown got into a white Chrysler LeBaron. Poucas horas depois, as autoridades receberam uma ligação anônima, dizendo-lhes para investigar o marido de Warren, Michael, e uma mulher chamada Sheila King. Os detetives descobriram que King e Michael Warren estavam tendo um caso, e King foi flagrada comprando roupas de palhaço poucos dias antes do assassinato. She said, I need to buy a costume, and I said, can you come back tomorrow? We're closed. And now I really need to get a costume tonight. O seu cabelo também foi encontrado no carro da fuga, e ela possuía sapatos com vestígios de fibras de peruca laranja que aparentemente combinavam com a peruca do palhaço. Independentemente disso, Kim nunca foi acusada devido à falta de evidências de DNA. Foi só em 2017 que um teste avançado de DNA implicou oficialmente Kim, e ela foi finalmente acusada da morte de Warren. Now, the woman they know as Debbie is preparing to answer first-degree murder charges and could face the death penalty. Número 4. Joseph Henry Loveless. Em agosto de 1979, uma família estava explorando uma caverna em Idaho quando encontrou um saco de estopa. Curiosos, eles abriram o saco e descobriram restos humanos. Then, in 1979, a grisly discovery in a cave sparked an investigation. My family found remains of a torso in a burlap sack. 12 anos depois, uma mão humana foi encontrada dentro da mesma caverna, levando a uma escavação que descobriu ainda mais partes do corpo. O DNA Doe Project utilizou a genealogia forense e descobriu que os restos mortais pertenciam a Joseph Henry Loveless, um homem que havia morrido em 1916. So many cases have been solved now using forensic genealogy that are 40 years old, really. So a 103-year-old case, that's mind-blowing. I don't think there would have been any other way to do that. Loveless foi condenado pelo assassinato de sua esposa e acabou fugindo da prisão, usando uma lâmina de serra. Ele nunca mais foi visto. E embora a identidade dos restos tenha sido descoberta, a causa da morte de Loveless permanece um mistério. With so many answers uncovered, who killed Joseph Henry Loveless? Número 3. Crystal Beslonowicz. Na manhã de 15 de dezembro de 1995, o vice-xerife de Salt Lake City, Todd Bonner, foi chamado ao Rio Provo. Foi lá que ele encontrou o corpo de uma jovem de 17 anos que teria sido morta com uma pedrada na beira do rio. And some very large stones that had quite a bit of blood on them that
appeared to have been used after she had been down. O caso rapidamente esfriou sem nenhuma pista, assombrando e frustrando Bonner. Mas, em 2007, o Laboratório Criminal Estadual recebeu uma nova tecnologia forense que lhes permitiu estudar o DNA encontrado na rocha e sob as unhas de Beslanowicz. They went ahead and used the MVAC to do the testing, and they came back with a male DNA profile. Isso os levou a um homem chamado Joseph Simpson, e depois de seguir Simpson, os investigadores recuperaram o seu DNA de um cigarro descartado. Foi uma correspondência exata e Simpson foi preso 18 anos após a morte de Beslanowicz. Evidence was enough as jurors have found Joseph Simpson guilty of aggravated murder in the 1995 death of Crystal Beslanowicz. Número 2. Os assassinatos de Peterson Schuslers. 3 meninos, Robert Peterson e os irmãos John e Anton Schuslers, caminharam até o centro de Chicago na tarde de 16 de outubro de 1955 para assistir a um filme. 2 dias depois, os seus corpos foram encontrados em uma vala, e as suas mortes teriam permanecido sem solução se não fosse pelo desaparecimento da herdeira dos doces, Ellen Brett. And the rumor was that she was buried underneath Glen Grove Equestrian Center, and now it's gone. Enquanto investigavam o caso, os detetives souberam de informantes que um homem chamado Kenneth Hansen costumava se gabar de ter matado Peterson. The coup de grace was the verbal testimony of several of the young men who worked in the Hansen stables. He would say to them, "You better do what I say, otherwise you're going to end up in the ditch like those Schussler-Peterson boys that I took care of back in 1955. Uma investigação revelou a culpa de Hansen, e ele foi condenado à prisão perpétua em 2002. Hansen teria sequestrado os meninos e os levado para um estábulo com ligações com a máfia. O dono do estábulo, então, encobriu o crime para evitar que as autoridades descobrissem as suas ligações ilegítimas. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Lloyd Dwayne Bogle e Patricia Kalitsky. Durante uma caminhada de inverno em 1956, 3 meninos descobriram o corpo do aviador Dwayne Bogle, de 18 anos. No dia seguinte, um trabalhador da construção civil encontrou a falecida estudante de 16 anos, Patricia Kalitsky. The evidence that they would have been looking for is a potential murder weapon. Could they find a bullet? Ambos foram baleados da mesma maneira e acabaram sendo revelados como um casal que morreu numa rua próxima. O caso ficou arquivado até 2019, quando a genealogia forense ligou o DNA encontrado em Kalitsky a um homem local chamado Kenneth Gold. He was just a working man. He broke horses for a living. He was a ranch hand. He lived in the area. He kept his horses in the area. So there's a good chance he knew who she was. Gold faleceu em 2007, mas amostras de DNA retirada de seus filhos o confirmaram como o culpado. O caso foi finalmente encerrado após mais de 60 anos, potencialmente tornando esse o caso arquivado mais antigo já resolvido usando o DNA forense. I was so elated that they had pushed and followed through and taken the new technology and done what they could and they had solved it.